Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia de vida, por mais essa semana que o Senhor nos permite estarmos vivos na sua presença. É um grande privilégio termos Deus em nosso coração e nas nossas vidas. Muitos precisam e nem sabem que precisam. O tempo vai passando. Cada vez menos as pessoas elas se satisfazem, cada vez elas precisam de mais, porque a falta de Deus é a falta de Deus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre chamamento, herança e grandeza de Deus. O apóstolo Paulo aprofunda os seus ensinamentos aos cristãos da igreja de Éfeso e explica por que nós não devemos nos satisfazer com tão pouco. Nós temos falado nas nossas dominicais que um dos grandes problemas que nós temos não é que nós queremos muito, mas que nós nos satisfazemos com pouco. Quando se fala da grandeza de Deus, quando se fala da herança de Deus, dos milagres e maravilhas de Deus, por favor, pode pegar e colocar em cima da cadeira. Coloca um copo d'água em cima da cadeira, por favor, que esse copo vai virando. Já virou? Já virou. Nós temos que olhar para as coisas do mundo como coisas pequenas, como coisas que não têm sentido e não têm valor. O apóstolo Paulo fala dos acontecimentos do passado, fala do meu chamamento, do seu chamamento. Ele fala dos eventos futuros, fala da nossa herança. Nós temos uma herança nos céus. E depois ele começa a tratar da ação de Deus no dia de hoje. O texto que nós trabalhamos na semana passada, Efésios 1, 18 e 19, que diz: e que Ele vos ilumine os olhos dos vossos corações, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança dos santos, e qual é a extraordinária grandeza do seu poder, para nós os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. O mundo se move rapidamente, e os fatos que nos cercam muitas vezes nos levam ao temor e ao tremor. Alicerçados sobre a palavra, podemos ter confiança que o nosso Deus rege estas três esferas de tempo: passado, para futuro e também o nosso presente, porque Ele mesmo age fora do tempo. Precisamos contemplar no dia que se chama hoje, pelos olhos da fé, o que Ele fez, o que Ele fará e o que Ele está fazendo. Nele nós podemos confiar. Quero convidar você a ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Nós vamos ler do verso 15 ao 23. Efésios capítulo 1, versos 15 a 23. Assim diz a palavra de Deus: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós do Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória de sua herança aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor Deus, lemos a tua santa, rica e bendita palavra, e nos reunimos nesta noite para adorar o seu santo nome, mas também para ouvir a tua voz. Não nos reunimos, Pai querido,
devido a fatores sociais. Não nos reunimos, Pai querido, para apenas convivermos juntos, mas nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós precisamos da Tua direção, Pai. Esse mundo, Pai, se encontra em demasiado caos, e sem a Tua luz, sem a Tua palavra e sem a Tua direção, nós fatalmente nos perderemos. Por isso pedimos que o Senhor fale conosco, o Teu Espírito Santo seja sobre as nossas vidas. Peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a falar aquilo que procede do Teu altar, trazendo um recado santo aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. A palavra de hoje tem como título Acima de todo poder. Quando nós vemos o mundo de hoje, muitas vezes nós nos assustamos. Será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro? A gente vê a fome. Será que as pessoas elas vão morrer de fome? Há alguns anos atrás houve uma crise hídrica e as pessoas perguntavam: vai acabar a água? Nós temos um Deus que é acima de todas essas coisas e que Ele cumpre os seus planos, os seus desígnios e os seus propósitos. Não há um poder, não há uma autoridade superior ao nosso Deus. O texto que nós vamos meditar nesta noite, fechando esse capítulo, se Deus assim o permitir, é o verso 20 a 23, que diz assim. Vou até roubar um pedacinho do 19 para facilitar o entendimento, que diz: segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu Ele, Deus, em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tudo Ele pôs debaixo dos seus pés, e o pôs acima de todas as coisas, como cabeça da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todas as coisas. A morte é uma inimiga amarga e implacável. Esta sexta-feira, nosso querido irmão Eli, novo da nossa igreja, alguns não o conhecem, ele estava já acompanhando seu papai há alguns meses. Cheguei aí lá com ele no hospital, e ele diligentemente compartilhava comigo as mensagens do papai dele. Sexta-feira o papai dele partiu. Nossa, eu pude estar lá representando a nossa igreja, ele está lá assistindo. De uma maneira muito simples, nós estivemos lá presentes, trazendo um pouco de conforto. A morte é uma inimiga amarga e implacável. Ela vai chegar a nós algum dia. Algum dia você vai morrer. Pode ser que você morra em ditosa velhice, mas pode ser que você morra em juventude. Conta certo pastor que havia sido chamado para ir no hospital visitar uma irmã da igreja que estava num estado muito grave. Quando ele chegou lá, ele encontrou aquela mulher sorrindo. E ela olhou para ele e falou assim: quando eu cheguei aqui, os médicos e as enfermeiras falavam que o meu estado era grave e eu iria morrer. E eu disse para o meu pastor e para aquelas pessoas que eu não iria morrer. Uma declaração ousada, mas sem peso, sem valia nenhum. Nós não temos autoridade sobre as nossas vidas. Nós não podemos acrescentar um dia sequer na nossa vida. Por mais que você se alimente bem, e você tem que se alimentar bem, por mais que você faça exercícios, nem precisa tirar selfie, só faça os exercícios. Você não vai acrescentar um dia na sua vida. Dormir bem também não vai acrescentar. A morte, ela é um inimigo implacável. Passado alguns dias, aquela senhora, ela morreu. Podemos aparentemente adiar a nossa morte, mas é só aparente. Nós não podemos escapar dela. Jó 14:5. Jó 14:5 diz assim: visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Jó 14:5 mostra esta realidade. As pessoas elas querem prolongar a sua vida, mas elas não vão conseguir.
Depois da morte, nada pode impedir o processo de decomposição. A partir do momento em que você fechou seus olhos, seus órgãos começam a parar, os seus órgãos começam a se decompor. Até mesmo as mais sofisticadas técnicas de embalsamamento usadas pelos agentes funerários mais capazes, eles não podem conservar o corpo para sempre. Eclesiastes 12:7. Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como é, e o Espírito volta a Deus que o deu. Naquele momento em que nós estávamos sepultando o papai do Eli, ele desce à terra, porque da terra ele foi formado, e ele volta à terra. Passado alguns anos, ele não vai ter mais aquela fisionomia, não vai ter aquela aparência, talvez tenham só apenas os ossos. Nenhum ser humano, nenhum poder humano pode evitar isso, e muito menos trazer um morto de volta à vida. Deus, porém, tem feito o que o homem não pode fazer. Lucas 1:37. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Apesar de um homem não poder fazer as coisas, Deus faz. Ele age, ele transforma, ele muda. Ele resgata você de onde você veio e transforma naquilo que você é hoje. Falava alguns anos atrás sobre a possibilidade de Deus passar no nosso projetor, que um dia volta, um dia esse projetor volta, que Deus passasse os seus pensamentos da semana naquele projetor. Ele estava uma irmã sentada ali junto à Esther. A moça começou a mudar de cor e ela começou a ter umas palpitações. E depois ela falou: pastor, quando você falou aquilo, ainda bem que eu estava perto da porta, porque se passasse o que passa na minha cabeça, eu já estava ali e ia embora. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Primeiro, Ele paralisou o processo natural de decomposição e não permitiu que o seu santo visse a corrupção. Salmos 16:10. Salmos 16:10 diz assim: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. E aqui o salmista está falando exatamente da morte do santo, e não permitir que aquele corpo apodrecesse, mas que continuasse tendo vida. Deus não somente inverteu o processo, restaurando a vida a Jesus morto, mas também o transcendeu. Filipenses 2:9. Filipenses capítulo 2, verso 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Levantou Jesus para uma vida totalmente nova, imortal, gloriosa e livre, que ninguém experimentou antes e que ninguém experimentou depois, pelo menos por enquanto. Nós estamos na fila. Daqui a alguns dias, daqui a uns meses, a alguns anos, nós vamos encontrar o nosso Senhor. E nós vamos ter exatamente a mesma sentimento, a mesma opção, o mesmo contexto de transformação de um corpo corruptível
num corpo incorruptível. No caso de Cristo, ele não tinha corpo corruptível. Ele era totalmente incorruptível. Nós seremos como Deus. Não seremos iguais a Deus, mas nós seremos como Deus. Quando nós lemos uma passagem como essa, fica parecendo que Deus Pai é maior que Deus Filho, e nós já tratamos várias vezes, falando sobre a estrutura trinitariana, funcional da Trindade, em que nós temos um Deus Pai que manda e um Deus Filho que obedece, mas que não quer dizer que tem menos poder ou menos autoridade do que o Pai. Esta era a primeira parte da demonstração pública do poder de Deus. Deus abriu mares, Deus fez chover fogo, cessou a chuva, abriu o mar vermelho, fez cair as pragas do Egito. Mas parece que para o ser humano não é suficiente. E aí ele faz o maior ato divino possível, que é a figura da morte e ressurreição do seu Filho. Glória a Deus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos para uma nova dimensão de experiência humana. O túmulo vazio e os aparecimentos após a ressurreição são as evidências de que isso é verdade. E hoje pela manhã nós trabalhamos bastante esse contexto através de vários versículos bíblicos mostrando a fidelidade da palavra, a fidelidade do cumprimento das Escrituras. Paulo expõe aqui uma demonstração do poder divino realizado em Cristo. E aí ele faz Cristo se assentar à sua direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa se referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Tendo ressuscitado Jesus dentre os mortos e fora do domínio da morte, Deus o fez sentar-se nos lugares celestiais. Ou seja, ele promoveu para o lugar de honra suprema de autoridade total, Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Todas as palavras são cumprimentos de outras palavras. Não há nada novo. Não há nenhuma revelação nova. Cristo, como eu e você, estamos apenas cumprindo os desígnios do Pai. Referências desse versículo podem ser achadas também na declaração posterior que Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. No Salmo 110, são os inimigos que ficam debaixo dos seus pés. Nós nos apavoramos, nós nos entristecemos, nós ficamos com o nosso coração ansioso, angustiado e preocupado com o que vai acontecer. Mas Deus ele fala que Ele vai colocar os inimigos debaixo dos seus pés. E quando nós continuarmos caminhando, vendo sobre essa condição da autoridade da igreja, a gente vai ver que essas autoridades não vão ficar debaixo apenas dos pés de Cristo, mas debaixo dos pés da igreja. É algo que nós temos como autoridade. E o que o diabo não quer que você conheça, o que a sociedade não quer que você conheça, o que o mundo não quer que você conheça, é que você tem essa autoridade. E ele quer que você continue vivendo oprimidinho como você vive. Demandando levantar os recursos para a sua vida. Poxa, se eu não trabalhar isso, se eu não fizer isso, se eu não for entregar isso, eu não consigo comer, eu não consigo pagar o meu aluguel, eu não consigo fazer isso. E você fica opresso numa posição de príncipe, numa posição de princesa, numa posição de embaixador, como se você não tivesse nada, como se você não fosse nada. Podemos afirmar então que os principados e potestades, acima dos quais foi exaltado aqui, eles não são anjos, mas são demônios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos 12 e 13. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo,
permanecer inabaláveis. Faça a sua parte. Cumpra a responsabilidade que você tem. Deus, Ele coloca as situações para você lidar com elas de uma maneira cristã. Para de brigar com seres humanos. Para de discutir com pessoas, porque o problema não são pessoas. O nosso problema não é o governo. Não adianta você tomar posse e sentar em algum lugar. Não adianta. A nossa guerra é uma guerra espiritual. Nós estamos vivendo a ascensão do anticristo. Não adianta você sentar em nenhum QG. Não adianta você ficar fazendo qualquer coisa. Vai acontecer. O que Deus fala para você fazer é: não lute contra a carne e sangue. O que o relógio de Dom João VI tem a ver com tudo isso? O que a pintura de Portinari tem a ver com tudo isso? O que tem a ver? Televisão, a destruição, o que tem a ver? O que você acha que você consegue se você lutar com a carne e sangue? Dia hoje, o nosso querido irmão Moisés, se Deus assim o permitir, fico feliz que ele vai lutar no sábado, vai estar lá lutando. Se ele lutar apenas com a carne e com o sangue, se ele fizer da vida dele apenas uma luta de carne e sangue, ele vai ser infeliz. Nós não lutamos contra a carne e sangue. Nós lutamos contra hostes desse mundo tenebroso, que querem a destruição, que querem roubar a glória de Deus. É por isso que Jesus Cristo, Ele está acima de todo principado e potestade. Não é acima de Nero, não é acima de Pilatos, não é acima de Herodes. Ele não estava preocupado com isso, porque ele sabia que ele já estava acima das maiores alturas. A expressão mais geral que se segue, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas no vindouro, pode ser acrescentado a fim de também incluir anjos, ou como qualquer outro ser inteligente que se possa conceber, sobre os quais Jesus reina com supremacia absoluta, independente do nível de estudo. Se a pessoa é pós-graduada, se a pessoa é mestre, se a pessoa ela é doutora em Harvard, Cambridge, Yale, quem quer que seja, a autoridade que a pessoa esteja, ela está abaixo de Cristo. E se você está com Cristo, você está acima dessa pessoa. Aleluia. Você consegue mensurar na tua mente que você tem uma autoridade superior do que o presidente dos Estados Unidos? Mesmo que ele tenha autoridade de apertar um botão e deflagrar ogivas nucleares e talvez destruir meio mundo, isso só acontece com a permissão de Deus. Aleluia. E que você está junto dele. Você é cordeiro de Cristo, nós falamos na semana passada. Você também tem autoridade nesse campo. Então, antes de você ficar esquentando a sua cabeça com o cenário político mundial, ore. Tenha um relacionamento com o Senhor, que era o que Cristo fazia. Ou você acha que Cristo lá no Monte do Getsemane ele estava preocupado se Pilatos ia brigar com ele ou não? Ele não estava preocupado com isso, ele sabia o que ia passar. Ele se entristeceu, seu coração ficou cheio de preocupação, mas ele não estava preocupado com essas coisas. A preocupação dele é que em algum momento, dentro da cruz, em cima da cruz, ele ia olhar para o Pai e não ia ver o Pai. E ele ia olhar para o Pai e falar: Deus meu, por que me desamparaste? Essa era a preocupação de Cristo. A carne dele sofreu. O sangue dele foi derramado? Foi. O rosto dele, Isaías fala que o rosto dele foi um rosto que ficou desfigurado, as pessoas não conseguiam reconhecê-lo. Mas a preocupação dele era o relacionamento com o Pai. Apenas isso. Que todas as coisas agora estão debaixo dos pés de Jesus. Faz uma alusão a outra faceta do ensino bíblico. Adão, feito à semelhança de Deus, recebeu o domínio sobre a terra e as suas criaturas. Mas devido ao pecado, ele perdeu. Mas ele não perdeu totalmente. Salmos 8:6. Fica parecendo que com a entrega das coisas nas mãos de Satanás através do pecado, parece que a gente não tem poder mais nenhum. A gente não ora por cura de enfermos. A gente olha para uma pessoa com uma enfermidade grave e parece que a gente fica com temor. Salmos 8:6 diz assim:
Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tu lhe puseste. Ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, e você é co-herdeiro deste nome. Glória a Deus. Você é co-herdeiro desse nome. Brincava com uma mocinha lá que a gente aconselha, que eu aconselho lá do Rio, e o sobrenome dela é Ó. E aí eu falei assim, como Ó, né? Porque eu olhei na cartinha dela, Ó. Eu falei, como Ó? E eu fiquei brincando com ela no zap e tal, e ela mandou a foto do RG dela. O sobrenome dela é Ó. E lá em São Paulo tem a freguesia do Ó. Eu brinquei com ela, será que é um descendente seu? Ó, entendeu? Olhe para isso, essa pequena brincadeira, para entender que você tem o mesmo sobrenome de Cristo. Aleluia. É o mesmo sobrenome. Hoje pela manhã, o Alexandre, inocentemente, ele falou assim, mas e a descendência? De onde vem a descendência do nome Messias? Falando do antigo presidente. E aí eu brinquei com ele, falei, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal. Mas nós não somos descendentes daquele Messias, mas do Messias das Escrituras. Melhor esse Messias aqui, né? Melhor esse, né? Mesmo assim, o domínio do homem tem sido limitado pela queda e é corrompido sempre que ele explora e polui o meio ambiente, pois originalmente foi nomeado para ser o mordomo responsável por ele, e você tem responsabilidades também com o meio ambiente. Não necessariamente você tem que se filiar ao Greenpeace e aí sair nos valeiros, aí defendendo tudo, largando família. Não é isso. Deus ele quer que você cuide da parte do meio ambiente que lhe cabe. Se você tem um bichinho, cuida do bichinho. Se você tem água encanada na sua casa, valorize aquilo. Não desperdice alimentos. E essas coisas é uma forma de você mostrar o seu domínio com responsabilidade daquilo que Deus concedeu a você como mordomo. Dessa maneira, o pleno domínio que Deus pretendeu que o homem desfrutasse presentemente, ele só é exercido por Cristo. Por causa do pecado, nós não temos esse domínio completo. Nós não conseguimos gerir de uma forma correta. Hebreus 2:8. Abaixa só um pouquinho o guarda, por gentileza, para o barulho. Hebreus capítulo 2, verso 8 diz assim: todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Nós não vemos, mas elas são. Apesar de nós olharmos esse mundo no caos que ele está no domínio do Senhor. Aleluia. Jesus, ele está à destra do Pai, coordenando e regindo todas as coisas. As coisas que eu não entendo, as coisas que você não entende, não quer dizer que estão fora do controle das mãos do Senhor. Jesus já destronou a morte e um dia este último inimigo será definitivamente destruído. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Paulo agora passa a relatar o significado desse triunfo duplo para a igreja. A primeira é que Deus fez Jesus o cabeça sobre todas as coisas para a igreja, a qual o seu corpo. Por que Cristo domina tudo? Para a igreja. Claro que o foco principal é glorificar o Pai, mas ele glorifica o Pai quando ele entrega o seu poder à igreja. E a segunda é que ele é plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. A primeira fala de Jesus como cabeça lhe atribui uma soberania que se estende sobre todas as coisas. O que são todas as coisas? Nós já falamos no contexto de Efésios 3,16 que todo aquele que nele crê não é todo na totalidade. João, obrigado. João 3,16. O totalidade é todo que nele crê, não é todos na totalidade. Mas aqui, o que são todas essas coisas? Aqui tudo é tudo. Não há nada que não se submeta a Deus. Não há nada que esteja submisso, não esteja submisso ao Senhor. Todas
as coisas são mencionadas 2 vezes no verso 22 e abrange não somente o universo material, mas também o universo espiritual. Anjos, demônios, principados, potestades, lugares que o ser humano não alcança e nunca vai alcançar. O Senhor domina sobre o universo e sobre todos os seres. Visto que todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés por Deus, Ele é então cabeça de todas as coisas. Paulo nos ensina que, sendo Jesus cabeça sobre todas as coisas, Ele nos deu, como igreja, essa autoridade. Por isso que quando você ora, você tem que orar a Deus em nome de Jesus. Não é apenas uma religiosidade, não é apenas uma doutrina de uma igreja, é um princípio bíblico. Nós temos um caminho que é Jesus Cristo para chegarmos a Deus. E aqueles que creem no seu nome, quando nós pedimos conforme a vontade dele, ele nos concede. Tanto o universo quanto a igreja tem em Jesus Cristo o mesmo cabeça. O planeta Saturno, os planetas maiores e menores, as samambaias, os gafanhotos, as pulgas, os protozoários, tudo está debaixo do controle do Senhor. Aleluia. A segunda fala em que Cristo enche e completa todas as coisas, os leva a lidar de forma passiva com aquele que enche tudo. Não depende de você ser cheio de Deus, depende dele. Você tem responsabilidades? Tem. Estar na casa do Senhor é uma responsabilidade. Buscar ler as Escrituras diligentemente durante a semana é uma responsabilidade. Mas quem faz isso é Ele. Não é o seu esforço, não é o número de horas que você ora, o número de tempo que você lê a palavra, mas é Ele que enche todas as coisas e enche você também. Amém. A igreja é a plenitude de Cristo porque Ele a enche. A igreja é o templo de Deus. E assim como a sua glória encheu o templo de Jerusalém, também Jesus, que é a glória de Deus, enche você através do Espírito Santo de Deus. Lembre daquela condição do templo de Salomão sendo inaugurado. A presença de Deus entra dentro do templo. Uma fumaça que é conhecida como a Shekinah de Deus. Ela entra naquele templo. Aqueles homens não conseguem respirar, não conseguem estar na presença de Deus. Eles não conseguem sentir aquela presença latente, porque os pecados deles ficam expostos. Jesus Cristo faz a mesma coisa com você. Só que não tem esse efeito como teve no templo. Você pode ser cheio do Espírito Santo e você não vai conseguir querer sair da presença dele. É como você pular dentro de uma piscina, não tem como você não ficar molhado. Num dia de calor, você está diante de um mar e você entrar e ser refrigerado. Essa é a ação de Deus. Ele enche você para que você possa ser um instrumento nas mãos dele. Não para que você seja o melhor, para que você seja glorificado, para que as pessoas olhem para você. Nossa, como esse cara é poderoso, como esse cara é bonito, como esse cara é legal. Não é nada disso. O objetivo dele é fazer com que você cada vez mais brilhe a luz dele. Cada vez mais você possa ser o sal da terra, nessa terra em que ele quer que você cure. Porque a natureza clama esperando a manifestação dos filhos de Deus. A natureza está esperando que você se posicione, que você comece a falar, que você comece a agir como um cristão em todas as esferas do seu trabalho, da sua vida. Tenho visto com muita alegria o movimento lá do Moisés, lá, vira e mexe, ele põe uma postagem lá, e estava lá lendo a Bíblia, em meio a um ringue lá de lutas, e aí o rapaz lendo lá, você vê que está tendo efeito, a gente vê que o efeito está acontecendo, e a pessoa, um outro lá, um fariseu lá, mesmo que ele tenha baixado a Bíblia na hora, só porque ele repreendeu, ele fez, ele não deixou passar. Então, de alguma maneira, nós estamos alcançando vidas e abençoando vidas, e cada vez mais nós temos que fazer isso, nos enchermos para podermos propagar a palavra do Senhor. Isto é o que leva estudiosos a ir além e propor até mesmo uma fusão das metáforas, indicando que as figuras de corpo e plenitude elas vêm juntas. Até os médicos e escritores que viveram no tempo de Paulo pensavam na cabeça como sendo aquilo que controla e coordena as funções do corpo. Assim podemos resumir o entendimento de Paulo, que a cabeça enche o corpo com poderes de movimento e de percepção, e assim inspira um corpo inteiro com a vida de direção. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele guia os seus caminhos.
Enquanto você não entender que antes do seu dia começar, você tem que estar na presença dele, você vai continuar patinando. Gostei dessa expressão, patinando. O Nicolas ele falou assim: Pastor Paulo, precisamos nos encontrar com você, porque a gente está tentando resolver os problemas aqui da empresa e a gente não sai do lugar, a gente está patinando. É exatamente isso que a gente faz quando a gente não tem Cristo no nosso coração. Quando nós não buscamos com diligência crescer o espaço dele dentro do nosso coração. Porque quem dá esse espaço é você. É você que vai demandar dar mais espaço ou menos espaço. Ele está aqui habitando no seu coração. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de relacionamento com Deus. Isso depende de você. Você jejuar mais, buscar mais, orar mais, ler mais. E esperar que Ele graciosamente veja você e Ele possa derramar mais dele sobre a sua vida. Nós precisamos disso. Você precisa mais disso. Em 2023, busque estudar, busque trabalhar, busque dar uma condição melhor financeira para a sua família. Participe de eventos com os seus familiares, mas não abra mão do seu tempo com Deus. Não abra. Não abra mão. Fiz uma pequena conclusão desse texto, em especial do verso 15 ao 23. Um dos aspectos mais importantes é a ênfase dada por Paulo na importância da maturidade cristã no conhecimento. Eu não estou dizendo que você não é cristão. Eu estou dizendo que você tem que amadurecer mais. Você tem que crescer. Paulo olha para essa importância da maturidade cristã no conhecimento juntamente com o seu ensino sobre o conhecimento e é atingido como se relaciona com a fé. Como que o seu conhecimento ele anda junto da sua fé? Será que eu vou me tornar um fariseu por estudar as Escrituras? Tem muita gente que diz que se você estudar teologia você fica louco e você fica um fariseu. E aí as pessoas elas tendem a ser apenas pessoas que se movem pelo Espírito, mas não conhecem a palavra. Já falei para vocês isso. Na minha época que eu estava iniciando meu caminhar cristão, eu e Rosângela procurando avidamente conhecer mais do Senhor. Estávamos diante de um homem que se denominava apóstolo e ele falava assim: eu quando era tradicional eu descobri que os tradicionais não conhecem nada do Espírito. E eu fui para o pentecostal e descobri que os pentecostais não conhecem nada da palavra. Nós temos que sempre trabalhar num equilíbrio. Apesar daquele homem ter o seu... Oi? Em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Apesar de aquele homem estar equivocado em algumas coisas da sua vida, naquele aspecto ele falou uma grande verdade: equilíbrio. Eu posso não ter aprendido nada com ele, posso não ter trazido nada daquele tempo de batalha espiritual, mas aquela frase sempre ficou no meu coração: nós temos que ter equilíbrio. Conhecimento e fé andam juntas. Iluminação e pensamento. O grande impacto da oração de Paulo está em que seus leitores tenham conhecimento total do chamamento, da herança e do poder de Deus. Você tem que conhecer aquele que te chamou. Você tem que saber a herança que você vai tomar posse, para que você possa caminhar nos tempos aqui na terra de uma forma diligente e sempre para frente. Alguns responderão que o conhecimento depende da iluminação do Espírito Santo, e realmente depende. Mas outros olham para essa condição e dependem apenas do Espírito Santo, sem buscar um entendimento, sem buscar um estudo, e eles padecem. Nós não estamos menosprezando aqueles que vivem apenas segundo as Escrituras. Um dos pilares do cristianismo do reformado é só a Escritura. É só a Escritura. Você não precisa de outros livros, você não precisa de nada, você precisa da palavra. Mas a palavra em Espírito. E você precisa dessa verdade em Espírito. E você precisa desse Espírito através da palavra. O apóstolo Paulo coloca as duas coisas juntas. E quando meditamos sobre o que Deus tem feito em Cristo, que o Espírito abrirá os nossos olhos para compreendermos todas as coisas. Se você se dedicar, Deus ele vai abrir os seus olhos. Você vai conseguir olhar para as coisas de uma forma diferente. Aquilo que quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador ocorreu, e você vem perdendo com o tempo, isso pode ser trazido à tona. É a volta ao primeiro amor. É você começar realmente a olhar para o louvor e você não fica distraído. Apesar da Heloísa ser bonitinha, de o Pedro ser bonitinho, você não vai se distrair.
Porque tem algo mais importante. E eu estava lá atrás e eu via a Aisla louvando a Deus, segurando a Heloísa e a Helena futucando o cabelo dela. Eu fiquei assim, como é que a Aisla aguenta? Ela estava preocupada com outra coisa. Ela não estava preocupada com o ambiente que estava aqui. Ela estava adorando ao Senhor. É nesse aspecto que nós temos que crescer. Iluminação e pensamento, conhecimento e fé. Supõe alguns que a fé e a razão, eles são incompatíveis. Não é assim. As duas nunca estão em oposição nas Escrituras, como se tivéssemos que escolher entre uma ou outra. É o grande engano entre a ciência e a fé. As pessoas acham que a ciência, ela elimina a fé. Mas a ciência procede de onde? A ciência procede da fé. Quando nós olhamos, eu já falei isso para vocês, quando você olha as grandes universidades do mundo, as universidades históricas, elas todas nasceram dentro de um contexto da fé. Não há separação entre fé e razão, entre fé e ciência. Certamente nós já somos crentes, mas nós temos a necessidade de um desenvolvimento contínuo da nossa fé para cada vez mais compreendermos o poder de Deus. Os espíritas entendem isso. E eles usam esse conhecimento, esse entendimento, que eles falam, nós temos que evoluir. Se você conversar com um espírita, e ele olhar para uma pessoa que precisa ter a evolução, ele vai falar assim, olha, você está passando por essas lutas, dificuldades, você está passando por isso, o vulto, aquele negócio do bicho puxando você, é porque você tem que evoluir. Você não pode ficar igual. A doutrina espírita, ela trabalha exatamente esse contexto. Você tem que ser cada vez melhor. Você não tem que mudar da água para o vinho. Você tem que cada dia ser 1% melhor. 0,5% melhor. Você tem que olhar para o Nicolas de ontem e falar assim, hoje eu sou melhor. Hoje eu sou mais responsável. Hoje eu li mais. Eu demonstrei mais amor. É isso que Deus espera de você. Não é difícil pensar na minha fraqueza humana e na sua fraqueza humana, na minha língua, na sua língua, no nosso gênio, na nossa malícia, na nossa cobiça, na nossa concupiscência, nos nossos ciúmes e no nosso orgulho. Se você olhar para a sua parte falha, você vai travar. Às vezes a gente vê filmes e vê desenhos de pessoas em lutas e a pessoa chega uma hora que ela trava. Ela não sabe o que fazer. Se você olhar, não para a cruz, mas olhar para você no espelho, você vai ver que não dá. Não dá. Essas coisas certamente estão além da minha capacidade de controle. Você não consegue eliminar as coisas do seu coração. Se fosse fácil, as pessoas iluminariam. Se os consultórios de psicologia, de psiquiatria resolvessem, as pessoas chegavam lá com seu coração cheio de ira, cheio de lascívia, e falavam assim, olha, eu quero me libertar disso. E a pessoa fazia o procedimento, um rocos pocos, pirlim, pim, pim, e você ficava, não funciona dessa maneira. É trabalho árduo. E o Senhor, Ele é aquele que vai tirar e limpar você. Mas as nossas fraquezas estão além do poder de Deus. Será que o seu caráter, será que o seu jeito de ser está além do poder de Deus? Para muitas pessoas, sim. As pessoas olham e falam assim, Deus, Ele não pode me perdoar disso. Eu nunca vou mudar. Eu vou continuar nessa mesma condição. Eu posso melhorar um tiquinho, mas eu vou continuar sendo assim. Efésios 3:20. Efésios capítulo 3, verso 20. Para você que acha que o poder de Deus ele é limitado e não consegue quebrar a dureza do seu coração, ora, Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Efésios 6:10. Se você não ficou satisfeito com Efésios 3:20, você duvidando do poder de Deus, diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Faz apenas a sua parte.
Faz a sua parte. Deus, Ele fala para você orar, ore. Ele fala para você ler, leia. Apresente a Ele as suas dificuldades, que Ele vai fazer tudo. Este é o poder que Deus, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e nos ressuscitou com Ele, porque nós já fomos ressuscitados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e pode colocar o mal também debaixo de todos os nossos pés. Você tem lutas e dificuldades? Eu também tenho. Você olha para o mundo como um mundo caído? Eu também olho. Qual é a minha ação e a sua ação? Confiar no chamamento de Deus, na herança de Deus, e lembrar que a manifestação do poder de Deus, ela não vai ocorrer apenas no dia do juízo, mas já está disponível para mim e para você no dia de hoje, para que nós possamos ser sal da terra e luz deste mundo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome, agradecemos, Pai, pelo fim desse capítulo 1 de Efésios, em que nós podemos, Pai querido, finalizar esse estudo vendo que o Teu poder é um poder acima de todo poder. Que nós possamos nos conscientizar cada vez mais de que o Teu nome é sobre todo nome. E nós, como co-herdeiros, sem orgulho, sem soberba, nós, Pai querido, somos co-herdeiros com o Senhor de todas as coisas. Que nós possamos ser instrumentos da Tua vontade. E nós possamos, Pai, realmente fazer a diferença neste mundo tenebroso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.